No caso da literatura, assim como no caso de outras expressões artísticas, a simples intuição não basta. Se o cara quer ser pintor, por exemplo, ele tem que aprender a desenhar. Se quer ser músico, tem que aprender harmonia, composição, melodia. No caso da literatura também, por mais que a pessoa leia regularmente, e isso é super importante, isso não basta, porque há toda uma carpintaria técnica que tem que ser aprendida. Tento transmitir esses aspectos assim, mais práticos da literatura, as etapas da criação literária, que são várias. Por exemplo, composição de personagem, como é que se alinhava um diálogo que revele os personagens e faça a história avançar, focos narrativos, ou seja, quem é que conta essa história ficcional? É na primeira pessoa, é na terceira pessoa e por aí afora. E isso também apresentando, introduzindo para os alunos a experiência e os modelos dos melhores escritores da história universal da literatura. Não é um curso de história da literatura, mas tem esses dois vetores, esses dois eixos. Existem muitos caminhos que levam a essa Roma literária, não é? Eu prefiro usar o período da aula para transmitir essas noções, tá? E depois passo exercícios aplicando as noções transmitidas em cada aula. Por exemplo, uma aula sobre diálogos. Aí eu passo, o aluno vai escrever um texto breve, aplicando essas técnicas de diálogo que foram transmitidas durante a aula, tá? Aí ele me manda esse texto por e-mail. Eu leio cuidadosamente e envio o meu comentário por e-mail. Isso eu acho que tem duas vantagens, do meu ponto de vista, cada um com seu método. Primeiro, nós reservamos as 2 horas da aula para transmitir essas noções que um leigo, digamos, um aluno diletante, que lê por prazer e que escreve sem uma orientação formal, não tem. Segundo, o aluno em casa, do meu ponto de vista, ele pode aplicar essa noção teórica com mais tranquilidade e, portanto, ser mais produtivo o exercício. E depois o meu comentário é um comentário também mais metódico, porque é um comentário escrito em que eu vou destacando ponto a ponto os erros e os acertos de cada exercício. Primeiro, eu acho que o escritor, a primeira coisa, ele deve gostar de ler. Se você não for apaixonado pela leitura, porque na leitura seria a mesma coisa, por exemplo, um músico não gostar de música e não consumir bastante música. Aliás, essa comparação é legal porque a escrita, ela também tem um ritmo, ela também tem uma melodia, então também se trata de afinar o ouvido, né? Então é preciso ler bastante para nós escolhermos também um modelo que nós queremos. Existem vários gêneros literários, por exemplo, né? Então ler é o primeiro passo indispensável. O segundo passo, que é um passo difícil, é a disciplina e o método, tá? Ou seja, o escritor tem que aprender um método em que ele escreva regularmente. Ele não pode escrever, sei lá, uma vez na primavera, uma vez no verão, uma vez no inverno. Ele tem que escrever regularmente, porque só assim é que ele realmente vai produzir uma obra. E um terceiro passo é aprender a fazer as revisões, que também é super importante, aprender a cortar e terminar a sua obra. Eu costumo dizer o seguinte, que um escritor não é aquele que escreve. Escrever muita gente escreve. Um escritor é aquele que termina.